vários depoimentos que estão saindo aqui e chama a atenção o depoimento do Valdemar Costa Neto. Esse é Uhum. um outro também, a Madá já até deu uma olhadinha ali. Eu queria até Eu abrir. estava lendo, me É, mandaram aqui no Zap, eu tenho todos os depoimentos aqui. Eu olho o Valdemar Costa Neto, que o é, Valdemar Costa Neto, gente, ele é assíduo, né? É difícil você ter um escândalo no país que não tem o Valdemar Costa Neto. é. Então, ele é experiente nisso. Eu vejo o depoimento dele, eu já vou, porque isso é experiente, depoimento, acariação, CPI, Polícia Federal, é fantástico. Ó, sobre o depoimento do Valdemar, o Valdemar foi questionado sobre o fato do PL, sob seu comando, ter pedido uma verificação extraordinária ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as urnas no segundo turno das eleições, ignorando, inclusive, que as mesmas urnas tinham sido usadas no primeiro turno. E aí está aqui o trecho do depoimento. Em resposta, o presidente do PL disse que o Instituto Voto Legal foi contratado pela sigla para fiscalizar e não para atender uma ordem de Bolsonaro de questionar o resultado das eleições. Né? Valdemar Costa Neto afirmou ainda sobre o relatório que questionava sem provas o resultado das eleições. Está aqui o trecho na página, no ponto 43, página 10 do depoimento de Valdemar Costa Neto, indagado se o então presidente Jair Bolsonaro insistiu com o declarante, no caso aí Valdemar, para ajuizar a ação no TSE questionando o resultado das urnas eletrônicas, respondeu que quando houve o vazamento do relatório, os deputados do PL e então o presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar a tal ação no TSE. Indagado se tinha autorização dos demais partidos da coligação, que era a coligação do Bolsonaro, que incluía os republicanos e os progressistas, para ajuizar essa ação no TSE, questionando as anteriores, respondeu que não tinha essa autorização. E indagado se o declarante possuía algum documento que comprovasse que mesmo era o presidente da coligação, respondeu que sim. Indagado se chegou a conversar com os demais presidentes dos partidos, respondeu que não. Indagado por qual motivo os demais presidentes dos partidos não compareceram à coletiva de imprensa, respondeu que não foram convidados, pois já tinham solicitado a saída da ação ajuizada no TSE, o que foi deferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, ô Josias, qual é o papel aí do Valdemar? Ele falando, fui pressionado a acionar o Tribunal Superior Eleitoral. Você vê que havia pressão por todos os lados para dizer que as eleições não foram corretas e que houve uma fraude. Como é que você analisa essa situação aí e esse depoimento do Valdemar, hein, Josias? O Valdemar, o depoimento dele não orna nem com o que ele falou antes, depois da abertas as urnas, consolidado o resultado que deu vitória ao Lula. O Valdemar esteve no Palácio da Alvorada e foi gravado. Isso está há um vídeo em que ele conta que foi pressionado pelo Bolsonaro para contestar as urnas. E o mais curioso é que ele contestou apenas urnas antigas, porque havia urnas novas e urnas antigas. E urnas antigas que foram usadas também para eleger os deputados que deram a maior bancada, né? O PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, quase 100 parlamentares, e ele questionou a eleição presidencial, mas não questionou essas urnas, não questionou as urnas que deram também vitória a governadores do PL em alguns estados. Então ficou um questionamento muito esdrúxulo, porque ele achava que as urnas eram impróprias para a eleição que deu a vitória ao Lula, mas não eram impróprias para aquelas eleições que resultaram na vitória de deputados do PL, governadores do PL. Então foi tão esdrúxulo que ele levou uma multa, o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, não só indeferiu o pedido para recontagem de votos desse lote de urnas antigas a que se referia o PL, como ele deu uma multa de quase 30 milhões de reais, bloqueou o fundo eleitoral, o PL ficou sem dinheiro por um bom tempo, e o Bolsonaro agora está tentando se ajeitar em cena, mas está muito difícil para ele. Ele também tem a possibilidade de retornar para a cadeia, não é negligenciável essa hipótese, ele que já esteve no escândalo do Mensalão, agora está costeando aí a cela e para entrar, para ser empurrado para o lado de dentro,
não é muito custoso. E ele vem com o lero-lero que ele repetiu durante a- esse vexame que ele passou quando questionou as urnas, de que contratou uma empresa, que essa empresa é que realizou o trabalho, que o PL não tem nada a ver com isso. Não é boa, não é confortável a posição do Valdemar, Fabiola. Aliás, todo mundo que caiu na conversa mole do Bolsonaro agora está com contas a ajustar com o Supremo Tribunal Federal. E essa conta pode sair caro. No limite, pode resultar em cadeia. E para o Valdemar, que é um personagem que já passou por lá, a conta fica mais salgada ainda, porque ele sabe como é. Ele foi condenado a mais de 7 anos de cadeia no mensalão, puxou uma cana fechada, depois saiu arrastando tornozeleira, mas ele sabe o que é passar pela cadeia. É. O Thales, tem muita gente aqui no nosso chat perguntando as consequências para o PL em relação a isso, né? Porque, por exemplo, o que pode acontecer com o PL? Quer dizer, é um partido, né, político que recebe dinheiro, né, público, na verdade. E qual é o papel do PL? Você vê aí alguma complicação para o PL? Eu acho que, no final das contas, a Justiça Eleitoral foi muito branda com o Valdemar. O que ele está Uhum. dizendo ali foi: eu fui pressionado a participar do golpe. E daí? E daí? Se um militar, se um general Freire Gomes dissesse assim: não, eu fui pressionado a dar o golpe e dei o golpe, e tentei dar o golpe, estaria arrolado para a prisão. Eu fui pressionado. Isso não é desculpa para o sujeito cometer uma ilegalidade. Não é desculpa. Então, o Valdemar, eu acho que ele foi muito. A justiça acabou sendo muito suave com ele, porque retirou lá depois a multa, ele conseguiu reaver o dinheiro, etc. e tal. Não, ainda tem o que pagar. Acho que vai pagar eleitoralmente, no final das contas, vai pagar eleitoralmente, porque uma parte do partido não é bolsonarista. E vai começar a se separar cada vez mais. Vai querer ficar longe disso daí. Então, eu acho que ele ainda vai ter é, contas a pagar. Mas acho que a Justiça Eleitoral, no final das contas, foi muito suave com Valdemar Costa Neto. Ele ainda tem, não sei, vamos ver se final dessas coisas, como é que o Alexandre de Moraes decide com relação a ele. O que o Alexandre de Moraes decide no final das contas. Por enquanto, está sendo muito